Olá, meu nome é Ivan. Oi, o meu nome é Ellen. Nós somos aqui da Igreja Holiness de Pompeia e eu sou psicopedagoga e eu trabalho para Brain Academy. Bem-vindos a mais um Cuidando de Quem Cuida. Nós vamos falar de um assunto bem complicado, principalmente nessa época que nós estamos vivendo hoje em dia, que é de isolamento. E nesse isolamento, uma coisa que a gente tem feito muito é buscar as telas, seja ela para estudar, seja para trabalhar, ou mesmo para momentos de diversão e lazer. Só que será que nós temos regulado bem o tempo que nós passamos na frente das telas? Será que nós temos regulado bem o tempo que os nossos filhos passam em frente das telas? Nós vamos falar sobre esses assuntos. E enquanto você assiste esse vídeo, nós vamos colocar algumas descrições de outros vídeos que você pode assistir, de textos que você pode ler. Se você é pai, se você é mãe, responsável por alguém dentro de casa, convido você então agora a participar dessa discussão junto com a gente. Você sabe qual é o termo usado para nomear o vício em celular? Você já ouviu falar de nomofobia? É um termo cunhado do inglês que vem de no mobile, nomofobia, que é o medo de você ficar sem celular. A OMS, no ano passado, eles divulgaram um texto muito interessante que fala a respeito do tempo que as crianças passam em frente da tela. Só para vocês terem uma ideia, crianças com menos de 1 ano de idade, a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que a criança não tenha tempo nenhum de tela. Seja de televisão, seja de celular, zero tela. A recomendação para crianças entre 1 e 5 anos de idade é que essas crianças passem pelo menos 1 hora na frente de uma tela. Em tempos de pandemia, eu tenho certeza que nossos filhos têm gastado muito mais tempo do que 1 hora. Vocês têm ideia de quantas imagens em 1 minuto de desenho animado é projetado? São 1.200 imagens em 1 minuto de desenho animado. E todas essas imagens estão chegando no cérebro dos seus filhos, nos nossos cérebros. E o que a gente faz com tanta informação? O excesso de informação nas nossas mentes, ele acaba causando ansiedade. Então, às vezes, a gente não entende de onde vem a ansiedade dos nossos filhos. Muitas vezes é do simples fato de excesso de exposição a uma quantidade muito grande de informações. O texto da OMS, ele traz basicamente informações visando a saúde da criança na questão do tempo que ela passa parada em frente da tela. Então ela fala sobre obesidade, sobre saúde física, mas eu acho que o problema é um pouco mais profundo do que isso, né? Eu vou falar um pouquinho então sobre os olhos. Mas eu li alguns artigos recentemente falando sobre os malefícios para os olhos. Então, primeiro eu queria falar para crianças pequenas. É nesse tempo em que as crianças estão em frente a algo eletrônico, né? A imagem que é projetada, ela é feita já para que a criança olhe e tenha o foco dessa imagem. Então, ela não trabalha o foco, né, nas diferentes distâncias dos objetos. Na profundidade. Na profundidade, na perspectiva. Então, isso, para essas crianças tão pequenas, em que o desenvolvimento cognitivo, né, está a milhão dentro do cérebro deles, perder essa capacidade ou deixar de desenvolver o máximo do potencial, né, dessa perspectiva dos olhos, é algo que pode até afetar na alfabetização dessas crianças. Não sei se vocês já viram, né, assim, crianças que veem imagens de uma maçã no tablet e ficam tentando pegar, né? Porque talvez essa imagem que ela está vendo no tablet
seja a única referência que ela tem de maçã, né? Mas e a parte tátil, né? De realmente encostar na maçã, de sentir o cheiro, de ver a nuance de cores, está retardando o desenvolvimento cognitivo delas, né? E quando a gente chega na escola, as crianças chegam na escola na hora de alfabetizar, quanto mais elas forem estimuladas também em outros fatores sensoriais além da visão, que é o que mais compromete o tempo delas no celular, né, no tablet, melhor elas vão ter esse desenvolvimento cognitivo lá na alfabetização. Quando a gente fala para uma criança que ela precisa diminuir o tempo dela, né, o uso dela de celular, por exemplo, eu tenho um amigo, ele fala o seguinte: se você quer tirar tempo de tela do seu filho, você precisa oferecer algo em troca. Não adianta você simplesmente tirar o celular, o tablet ou o eletrônico da frente da criança, mas você simplesmente não ter estratégia nenhuma e não entregar nada para substituir isso, né? Como, por exemplo, fazer a leitura de um livro, e muitas vezes a criança, dependendo da idade, ela não vai ter a maturidade de ler sozinha. A questão da tela, para muitos pais, é que ela funciona como uma babá eletrônica e simplesmente você esquece o seu filho no tempo que ele está mexendo com o eletrônico. Agora, se você quer diminuir o tempo de tela, você como pai, você como mãe, precisa entender que vai ser necessário um investimento de tempo na vida do seu filho para que ele possa realmente ter essa diminuição das horas nos aparelhos eletrônicos. Porque esse estímulo visual, em que tanto os desenhos como videogames é muito atrativo, né? E essa sensação boa, né? Essa satisfação que eles trazem, é difícil conseguir em um livro. Por isso a gente está vendo uma geração que lê muito pouco, porque não tem graça, eles não acham, né, atrativo em um livro, não conseguem sentir alegria ou entrar dentro da história. Vou falar de novo nas crianças menores. As crianças menores, elas não sabem diferenciar o que é virtual do que é real. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha medo da Cuca, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E quando criança, para mim, a Cuca era real. E o seu filho pequeno, ele tem a mesma sensação de que aquilo que ele assiste é real. Pode acontecer. E ele necessita de um adulto do lado dele que fale assim: é um desenho. Ele está dentro da tela, não é real. Nesse momento em que você tem com seu filho, você pode assistir um desenho com ele e reforçar, né? Ó, esse desenho não acontece de verdade, né? É virtual, tá? Então, é uma das dicas para o que você fazer também junto com os seus filhos. Isso é muito interessante, porque a gente estava conversando justamente também sobre o desenvolvimento da visão crítica da criança. Uhum. Então, fazer com que a criança assista um desenho, um filme, junto com o pai, junto com a mãe, vai ajudar a criança a descobrir o que tem por trás da história. Se os personagens estão fazendo algo que é eticamente correto ou não, não simplesmente rotular de bom ou mal, mas sempre perguntar para a criança: poxa, você acha que isso que esse personagem está fazendo é correto? E levar a criança a uma reflexão sobre aquela ação que ele está assistindo dentro do filme ou do desenho. Uhum, isso mesmo. Então, a pergunta é influências, né? O que tem influenciado o seu filho? Então, agora eu queria destacar um pouquinho as crianças mais velhas, né? O que ficar 5, 6, 8 horas de frente de uma tela, né? Porque assim, tá no celular, aí cansa do celular, vai na televisão. Cansa da televisão, vai no computador, né? Então, nós não somos só as crianças, nós estamos ficando mais de 8 horas em frente
a luminosidade. Pensa comigo, o que será que está acontecendo com os nossos olhos que estão mais de 8 horas recebendo uma luz, né? Ainda mais tem o fator de ser uma luz azul, né? Que eles falam que também é mais prejudicial ainda. Então, qual a influência dessa luz nos olhos dos seus filhos ou nos nossos próprios olhos, né? E a segunda influência que eu queria perguntar para vocês e para mim também, né, como mãe, quem tem sido o maior influenciador do seu filho? Será que a maior influência dele tem sido um youtuber? Será que quem tem mais falado coisas boas para o seu filho, ou mostrando que ele é um vitorioso, será que é um videogame? Então, sentar, jogar às vezes, né, passar um tempo, né, Ivan, com eles jogando, ou assistir o desenho preferido deles, né, ressaltando o que o Vivo falou, será que esse personagem fez a coisa certa? Olha que legal, o que ele fez com um amigo, né? Coisas, criando esse senso crítico que às vezes as crianças simplesmente assistem, estão absorvendo, estão sendo influenciadas por um conteúdo ruim, né, que não faz bem para elas, que vai contra a palavra de Deus. Para nós que somos cristãos, o tipo de filme que nós escolhemos trazer para dentro de casa. Eu acredito que as telas são janelas. Eu vou dar um exemplo aqui, meio bobo, né? Mas os filmes de terror, nós estamos abrindo uma janela para dentro da nossa casa e uma influência maligna está entrando dentro do nosso lar. E nós, pais, somos responsáveis por isso. Às vezes a criança não consegue dormir, às vezes a criança sente medo porque foi exposta a alguma cena que está fazendo ela pensar em coisas ruins, está tirando o sono dela. Então, imagina quanto mais outros temas como pornografia ou qualquer outro tipo de ação maligna que vem das telas, né? Nós temos que ser muito responsáveis por aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa. Eu acho que tem um assunto interessante quando a gente fala de sono, né? A influência das telas e o sono. Eu também estava lendo que se existe um momento bom para você pedir para o seu filho parar de usar telas, esse momento é à noite. Isso mesmo, né? Porque a luminosidade, mais uma vez, tanto a luminosidade quanto a quantidade de informação faz com que o seu cérebro continue trabalhando, produzindo essa ansiedade com a quantidade de informações, de querer continuar ouvindo a história, saber o final do filme, né? Ou quantas postagens, né? Quantos likes vai ter, né? Aquela última postagem. Tudo isso, a ansiedade vem à tona. Eles, quando desligam tudo, eles não sabem lidar com eles mesmos. Porque estão tão acostumados, né, com essa agitação, de ter sempre um estímulo atrás do outro, que quando para, eles não sabem o que fazer. É a recomendação de que se parem, né, pelo menos 1 hora antes de ir para a cama, de ter que dormir mesmo, para que, né, o cérebro também entenda, né, de que está na hora de descansar, e ele precisa descansar muito, se organizar, né, que tudo isso acontece dentro quando você está dormindo. E tem uma máxima que diz o seguinte: quem não dorme, não aprende. Então, se você está interessado na vida acadêmica do seu filho, faça ele ter boas horas de sono e na hora certa. Eu queria meio que concluir essa conversa aqui, esse diálogo com vocês, tirando a seguinte conclusão: sim, as telas, elas viciam. Diferente de outras drogas ou outras substâncias que viciam também, eu creio que as telas são uma necessidade na nossa vida profissional e na nossa vida acadêmica. Mas nós podemos desenvolver nosso autocontrole, nós podemos desenvolver nossa organização, autoconsciência, né? E tomar boas decisões para que a gente não fique nomofóbico. Eu creio que nossos filhos, ainda mais agora,
eles estão nos observando. E nós, como pais e mães, nós precisamos ter moral para estar diante dos nossos filhos e pedir para eles diminuírem o tempo de tela deles. Para as crianças pequenas, papai e mamãe, façam uso da sua autoridade. Vocês é que mandam em casa. Para as crianças que já são um pouco maiores, vale a pena o diálogo e vale a pena mostrar os dados para eles entenderem o que eles estão fazendo com os seus cérebros e com as suas emoções. Eu acho que a minha palavra final nesse vídeo é influência. Quais as influências você pode ter sobre o seu filho e quais influências você tem permitido que recaiam sobre o seu filho? É isso aí. A gente sabe que tempo de pandemia, esse tempo de crise, é um tempo em que a gente, infelizmente, vai depender um pouco mais das telas do que em tempos normais. Não se culpe também. Não se sinta culpado ou culpada por estar usando muito ou por ver os seus filhos usando muito. Mesmo porque as escolas têm até exigido o uso de telas para que compense o tempo que não estão na escola. Lembrando que existem escolas e escolas, né? Tem escolas que vão dar uma enxurrada de horas na frente da tela do seu filho sem se preocupar com a saúde dele, e tem as escolas que estão mais preocupadas com isso. Até mais, nos vemos no próximo. Tchau, tchau.